Olá, estradeiros! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Lucas e há cerca de 6 anos atrás, eu e a minha esposa decidimos largar tudo e viver na estrada a bordo da nossa Kombi Home, que é uma espécie de mini motorhome adaptado sobre uma Kombi. Durante esse período nós conhecemos vários estados incríveis como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, e uma das viagens que vocês mais gostaram foi a nossa passagem pela temida BR-319, considerada a pior rodovia do Brasil. Meus amigos, quem vê a gente hoje viajando em família, meio careta, às vezes não faz ideia das aventuras que nós já passamos pelo Brasil. Inclusive, se você quer ver esse vídeo pela primeira vez ou reassisti-lo, eu vou deixar o card no final desse vídeo aqui. Em todos os nossos vídeos, no finalzinho deles, tem sempre alguns cards com recomendações bem legais. Então vale a pena você assistir o vídeo todo e chegar lá no final, se gostou, assiste o próximo. Mas durante esse período aconteceram várias coisas. Como diria Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. E uma dessas coisas foi o nascimento dos nossos 2 filhos. Por isso nós precisamos dar uma pausa nas nossas viagens até que o nosso caçulinha completasse 1 ano de idade. E agora sim, nós resolvemos cair na estrada novamente. Só que antes, fizemos algumas viagens bem curtas, próximas aqui do local onde a gente está morando, que eu chamei de test drives. Essas viagens serviram para a gente decidir quais coisas precisariam ser alteradas, modificadas ou aperfeiçoadas aqui dentro do nosso motorhome para caber toda essa turminha nova que chegou. E uma das coisas que eu mais venho sentindo falta é de uma câmera de ré. A nossa antiga Kombi Home tinha o vidro traseiro transparente, então de dentro do carro eu conseguia ainda ter uma boa visibilidade. Só que como vocês estão vendo aqui, né, o nosso vidro traseiro ele é completamente fechado, então eu não consigo ver nada de dentro do motorhome olhando para trás. Sem contar também, né, que é um veículo maior. E ao longo desses 2 últimos anos que eu tô aqui com esse micro-ônibus, eu nunca havia esbarrado em nada até que no nosso último test drive, olha só o que aconteceu. Foi um leve esbarrãozinho de nada aqui, ó. Ai, misericórdia! Não foi nada muito grave, foi só um esbarrão numa placa que estava no meio da pista, mas deixou a sua marca aqui, ó. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Uma hora sofrida na vida do cara, velho. E eu então procurei vários profissionais para fazer o orçamento e instalar essa bendita câmera aqui dentro. Só que eu acabei me deparando com o que eu chamo da síndrome do motorhome, que é quando o profissional que vai fazer qualquer tipo de serviço no seu motorhome olha para sua cara, olha para o motorhome e pensa: esse cara aí tem dinheiro, velho. Se ele tem dinheiro para ter um veículo só para viajar, deve ter grana, tá? Mesmo que você tenha cara de pobre que nem eu e anda de regata e chinelo de dedo, você vai acabar passando por isso. Então eu fiz alguns orçamentos e achei a mão de obra um pouquinho puxada. Isso sem contar que alguns profissionais não quiseram nem me passar orçamento. Eu imagino que por se tratar de um veículo maior, né, a forma de se instalar a câmera de ré deve ser um pouco mais complicada. Então eu decidi eu mesmo instalar essa câmera. Fui lá na internet, comprei os produtos e eu vou mostrar agora para vocês. E basicamente você vai precisar de um monitor e da câmera. No nosso caso, eu ainda precisei comprar um cabo, uma extensão do cabo, porque esse kit aqui é feito para um carro de passeio, que é muito menor do que o nosso. Então, por isso que tem esse cabo extra aqui. A questão toda é que eu nunca fiz esse tipo de serviço e não sei se vai dar certo. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. Eu assisti alguns vídeos na internet e ao que parece é simples. Basta a gente encontrar algum ponto de energia dentro do carro, né, um positivo e negativo, que geralmente é procurado aqui no painel. Inclusive, eu já até comecei a desmontá-lo. E ligar positivo com positivo, negativo com negativo e tá no jeito. A questão toda, que é onde a porca torce o rabo, é o seguinte: o monitor fica lá no painel, só que a bendita câmera vai ficar aqui atrás. Então, a gente só precisa puxar o cabo, não é mesmo? Não. Só que não adianta nada esses cabos ficarem expostos, né? Vai ficar um serviço muito mal feito e vai estragar o visual do ônibus. O segredo, então, pelo que eu entendi, é você conseguir passar esses cabos de forma que eles não fiquem à vista. E aí, meus amigos, que eu já estou há alguns dias quebrando cabeça como fazer isso aqui. Mas antes vamos começar pela parte mais fácil na teoria, que é a conexão elétrica. Antes de eu passar cabo lá para trás, levar a câmera, instalar monitor, vamos ver se eu consigo fazer eles ligarem aqui para eu poder ver se está tudo funcionando. E para isso eu já encontrei aqui um polo positivo e um negativo no painel do nosso carro. E aí você pode se perguntar, como é que você fez isso, Lucas? No meu caso foi pura intuição e olhômetro. Eu acabei optando por pegar aqui um ponto de energia que é do nosso rádiozinho, ó.
Tá vendo ele aqui, ó? Então, foi mais fácil tirar o ponto positivo e negativo dele. E para isso, meus amigos, eu estou usando aqui a cereja do bolo desse trabalho, que são esses conectores aqui, ó. Pode me chamar de Nutella, mas isso aqui tá sendo uma mão na roda. Deixa eu mostrar como é que essa belezinha funciona. Basicamente, ele é um conector para cabos, em que você não vai precisar fazer emenda nenhuma, ó. Ele tem uma travinha aqui pequenininha, você vem aqui com a unha, puxou, tirou o cabo. Quer colocar ele de novo? Vem aqui e trava. Rapaz, isso aqui é bom demais, tá? Acelera bastante o serviço, você não precisa usar fita isolante, ferro de solda, nem nada, e ele é bem resistente. No caso desse aqui que eu tô usando, ele ainda tem a vantagem de fazer a divisão em 3 partes, tá vendo? Ó? Dá para você pegar um positivo, por exemplo, e tirar 3 vias dele de uma forma bem prática e rápida, ó. Olha isso aqui, galera. Ah, fala sério, tá? Essa geração tá perdida, irmão! Olha só, eu sei que muita gente vai me chamar de Nutella, mas eu acho que qualquer tipo de ferramenta ou material que agiliza a sua vida, né, faz o seu trabalho ficar mais fácil, é sempre bem-vindo, né? Isso quando você tem condições de comprar. No caso, esse aqui é bem baratinho e eu vou usar vários deles aqui nesse tipo de instalação. Geração Nutella! Eu não quero fazer desse aqui um vídeo tutorial de como instalar, mas só para vocês pegarem algumas curiosidades bem interessantes, né? Tá aqui o nosso monitor e com ele, olha só, nós temos aqui 2 cabos de vídeo e 3 cabos de energia. Por padrão internacional, vermelho positivo, preto negativo e o verde neutro. Você não precisa nem ler manual, meu irmão. Com as dicas que eu tô te dando aí, ó, você mesmo consegue instalar. Sei. E no caso da câmera propriamente dito, nós temos aqui mais um cabo de vídeo e 2 cabos, um todo vermelho, que é para o positivo, e um vermelho e preto, que é para o negativo. Então basta a gente agora então fazer essas conexões e testar para ver se vai estar tudo funcionando. Tudo conectado, vamos ligar agora a chave geral do carro para ver se deu tudo certo e eu não fiz nenhuma cagada, né? Ai, ai, ai. Ah, moleque, olha isso! Muito bom, olha só. Então, ó, como eu expliquei pra vocês, bem simples, né? Acho que não tá dando pra ver direito aí, mas a câmera tá funcionando, ela tá gravando aqui. Vou ser bem sincero com vocês, tá? A imagem do monitor não é lá das melhores, não. Aí eu já não sei se é o monitor que é ruim, ou a câmera, mas de qualquer forma, né? Eu vou conseguir enxergar para onde que eu vou estar manobrando quando eu estiver dirigindo o veículo. Beleza, primeira parte concluída, agora vem a parte onde eu preciso encontrar uma forma de passar esses cabos que estão saindo daqui do painel lá para trás, na parte mais alta do motorhome. E agora? Complicou. Uma eternidade depois... Depois de muito quebrar a cabeça, eu concluí que passar o cabo aqui por dentro não seria a melhor opção. Eu poderia até tentar encontrar uma forma de passar o cabo por dentro dos armários, aí ele daria a volta por ali, vinha por aqui ou pelo lado de cá, mas de qualquer forma eu ia ter que fazer um furo aqui no teto para ele poder passar. Por isso, meus amigos, eu tive uma ideia um pouquinho mais difícil, acredito eu, mas em que eu vou conseguir esconder esses cabos. A ideia aqui é o seguinte: pegar esse cabo que está aqui, faço ele entrar ali pelo painel. Vamos aqui, vou mostrar para vocês. Aqui na frente, vocês vão perceber que já existe um duto para poder sair os cabos. Tem aqui e tem ali, então ele passa aqui por dentro. Chega por aqui, e aí eu faria esse cabo passar por baixo do carro, no assoalho mesmo. Eu ia prendendo com o conduíte, ele ia vindo por aqui, vem, até chegar aqui atrás. Aqui, aí sim eu faria um furo bem escondido aqui no porta-malas, vinha fazendo ele subir por aqui, e olha só que ideia. Tá vendo essa escadinha? Ela é oca. Então eu posso tentar criar uma forma de fazer um furo aqui, que vai ficar escondido, isolado. Esse cabo passa pela escada até chegar lá em cima, aonde a danada da câmera vai ser instalada. Diz aí pra mim, o que você achou dessa ideia? Você pra tudo faz a gambiarra, né? É, porque eu sou pobre, rapaz. A gente pensa dessa maneira. Eu tô passando aqui também um fio guia, acho que o pessoal chama também de passa-fio, muito utilizado por eletricista para fazer instalação elétrica doméstica. E ele está me ajudando a eu conseguir ver se eu encontro um ponto para passar esse cabo do painel para a parte externa do veículo sem ter que fazer nenhum furo novo.
Por isso que eu falei que essa é a parte mais difícil do trabalho. É entrar debaixo do carro. Opa! Maravilha! Até que encontrar uma forma de trazer os cabos para fora do veículo, né, através da cabine, foi menos difícil do que eu havia imaginado. Mas eu ainda tenho que fazer ele chegar até lá atrás, né? E agora chegou a parte mais nojenta desse trabalho. Eu não digo nem a mais difícil, mas a mais entojada mesmo, porque aqui embaixo do carro tem muita graxa, toda hora cai poeira dentro do olho, e para piorar a situação eu estou trabalhando aqui no local, ó, com brita. Se pelo menos fosse concretado ou calçado, eu podia usar o carrinho de mecânico que eu tenho ali, mas aqui nesse terreno ele vai agarrar, então estou tendo que me esgueirar aqui embaixo para conseguir puxar o canduíte. Olha, eu vou dar uma dica que vale ouro. Você vai me agradecer se um dia você seguir essa dica e estiver construindo o seu motorhome. Antes de você iniciar a construção mesmo, leve o carro e mande dar uma limpeza geral por baixo no assoalho, tá? Você pode primeiro tirar o acabamento interno do veículo, fazer alguns testes, mas na hora que você for começar mesmo os trabalhos em que o seu veículo vai ficar parado durante um bom tempo, um dia antes, faça essa limpeza porque vai ajudar demais, tá? Você toda hora vai ter que ir para debaixo do carro, seja para mexer na parte elétrica, hidráulica, qualquer outra coisa, e essa poeira e essa sujeira aqui atrapalha demais o trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Ai, rapaz, só servicinho de corno. Essa situação aqui me faz lembrar uma vez em que a gente parou para dar manutenção nesse veículo e o mecânico ele tinha que ir para debaixo do carro também. E aí na época eu lembro que eu perguntei para ele assim: meu amigo, não era melhor você estar trabalhando aí numa vala, né? E são aquelas valas típicas que você vê no posto de combustível, onde o frentista vai para debaixo do carro para checar óleo, esse tipo de coisa. Isso também tem em oficinas para veículos pesados, né? Onde não tem como você ter aqueles elevadores para elevar o carro. Então é mais fácil ter a vala no meio para poder mexer nessa parte aqui. E aí ele me deu uma resposta que ficou marcada na minha cabeça. Ele falou assim: com certeza é muito melhor se tivesse a vala. Mas enquanto não tem a vala, nós temos que continuar trabalhando, né? E eu lembro que o caso dele talvez fosse até pior que o meu, porque aqui eu tô trabalhando na brita, tá machucando um pouco as costas, mas ainda tô conseguindo fazer assim de boa. No caso dele, ele estava trabalhando num pátio de um posto de combustível, daqueles do Nordeste, todo empoeirado, mas sim, pensa numa poeira sinistra. E ele rolando naquela poeira, rapaz, e eu fiquei com uma dó dele. Quer ver uma hora ruim na vida do cara, é isso aí, ó, Paulo. Depois de algumas horas, meus amigos, trabalhando bastante, eu consegui fazer todo o cabeamento aqui e queria mostrar para vocês. Só dizendo que ainda tá tudo em fase de testes, ainda falta colocar alguns canduítes, cortar alguns excessos de fio, mas só para vocês entenderem, né? Aquele cabo que eu havia passado por baixo do carro, ele chega aqui, nesse ponto, vem, sobe. Aí, ó, tá o pulo do gato. Eu deixei até desparafusado para vocês verem, ó. Olha o cabo passando aqui por dentro da escada. Ele vai subir esse tubo, subindo, subindo, subindo até lá em cima, até chegar na câmerazinha aqui, ó. Tá vendo? No dia seguinte... Acordei bem cedo hoje para dar os últimos retoques e mostrar para vocês como é que ficou o painel da nossa nave. E olha só, moleque, chique no último, hein? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O monitor LCD eu decidi colocar ele aqui no cantinho, ele ficou numa posição boa, eu consigo manobrar aqui no volante sem encostar nele, e eu acho que fica com uma visão legal quando eu precisar manobrar o carro. Deixa eu sentar aqui para vocês entenderem melhor, ó. Então aqui no painel eu peguei esse botãozinho que eu estava usando para ligar e desligar o voltímetro e passei a utilizar ele
para a nossa câmera de ré. Mais para frente eu posso colocar um outro botãozinho aqui apenas para ligar e desligar o voltímetro, né? Mas como essa pecinha aqui gasta muito pouca energia, ele pode ficar ligado aí sem problema por enquanto. Então, para mim conseguir ligar minha câmera de ré, eu aperto aqui. E ó, já está funcionando. Eu também consigo desligá-la por aqui se eu quiser. Só que aí a câmera que fica lá atrás fica ligada. O ideal mesmo é, quando eu precisar, eu ligo e desligo ela aqui por esse botão. Mas aí você pode me perguntar, mas Lucas, não era melhor você ter condicionado a câmera de ré com a marcha ré, assim como é nos carros mais modernos? E eu fiz dessa forma porque, desse jeito aqui, eu posso ligar a câmera na hora que eu quiser. Eu tô, sei lá, tô na estrada, eu quero ver como é que tá a traseira do ônibus, aperto aqui e ligo ela, entendeu? Eu acho que é até mais prático do que ela ligar automaticamente. Outra alteração muito legal que eu fiz aqui foi instalar esse plug para carregar celular. Tava fazendo uma falta isso aqui, não tinha. E por mais que o nosso ventilador já estivesse fixado aqui, essa entrada fêmea, a antiga, estava estragada, então ele não estava funcionando. Agora, olha só, temos um ventinho bem gostoso. E esse ventilador, ele pode ser virado também para o lado da Bia, e um fica virado pro meu lado, ó. Ó o ventinho. Estão sentindo? Não. Tirando a câmera de ré, as outras coisas são apenas acessórios bem simples que facilitam a nossa vida aqui no dia a dia, morando dentro do ônibus. Mais uma coisa que não é nada simples e que eu vou ter que fazer agora é mexer na minha caixa d'água. Aqui no Motorhome Chicão nós temos 3 caixas d'água. A primeira dela fica bem aqui, nesse ponto, é a caixa de água potável. Ela é a maior de todas e ocupa um espaço bem grande ali. A segunda caixa é essa aqui, ó. Ela fica nessa parte aqui e é a caixa de água cinza. A gente dá esse nome ao invés de ser caixa de esgoto, porque ela só recebe a água da cozinha e do banho. Lembrando que nós temos porta-pote dentro do banheiro e através desse porta-pote a gente consegue descartar E por último, nós temos uma segunda caixa d'água que fica nesse ponto aqui, ó. Ela é do mesmo tamanho da caixa de água cinza que está ali do outro lado e se conecta com a nossa caixa maior de água potável ali. Todas as nossas 3 caixas d'água ficam debaixo do assoalho do ônibus. E essa aqui em específico está com um pequeno probleminha. A gente está achando que ela está rachada, furada, porque toda vez que a gente vai encher a caixa d'água, que se dá através desse acesso aqui, ela acaba escorrendo. Isso não era para acontecer. Ela deveria encher completamente e a partir desse momento passar a jogar água para aquela segunda que fica ali atrás. Com isso nós acreditamos que estamos perdendo um pouco da capacidade de armazenamento de água. E quando se trata de motorhome, meus amigos, cada litro importa. Por isso, eu tenho agora a tarefa ingrata de arrancar essa caixa daqui e dar uma olhada nela. Eu falo que é ingrata por quê? Eu vou ter que voltar novamente para debaixo do ônibus. Tá brincando comigo, pegadinho? E eu vou ter que esvaziar a caixa. Então eu tô tentando desconectar aqui agora o cano, mas como as coisas ficam aqui debaixo, né? É muito calor do motor e do asfalto, as conexões acabam endurecendo e é tudo bem difícil de mexer, tá? A vantagem de estar embaixo do carro é que a gente poupa espaço interno, mas o nível de dificuldade que é para poder trabalhar aqui não é brincadeira não. Opa! Eita, mas... Corre, corre! Perigo entrar numa água dessa aí, ó. Pegar lesfistospirose, doença de rato. Eu tô aqui agora desparafusando a caixa d'água e mexendo aqui me fez lembrar de uma coisa que eu vi de um grande amigo lá no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, você consegue fazer qualquer coisa com o princípio TFT, que é tempo, ferramenta e técnica. O tempo eu tenho de sobra aqui. A técnica eu venho aprendendo fazendo. Mas a ferramenta, meus amigos, é importantíssima. Imagina você tentar tirar isso aqui sem ter a chave adequada. Inclusive eu tenho esse jogo aqui de soquete, ó, maravilhoso, que eu comprei uns 10 anos atrás, todo cromado. Uso muito pouco, para ser sincero.
mas sempre carrego ele comigo no ônibus, porque a gente nunca sabe, né, quando vai precisar. E tá me ajudando a tirar aqui agora esses parafusos que estão enferrujados. Inclusive, vou dar uma dica para vocês, tá? Se possível, quando vocês estiverem construindo de vocês, sempre tente utilizar parafuso inox, ou no mínimo aqueles galvanizados, porque o motorhome vai para a praia, pega barro, pega chuva, e se for o parafuso comum, ele acaba enferrujando, e é por isso que eu estou tendo um pouco de dificuldade para conseguir tirar ele aqui agora. Ai, o pescoço dói. Opa! Não quer sair de jeito nenhum. Galera, já tirei todos os parafusos e a caixa não quer descer de jeito nenhum. Eu tô cismado que talvez ela esteja conectada aqui, ó. Essa aqui é a adutora de água, é por onde a gente enche a caixa. Provavelmente ela deve estar amarrada, né? Ela deve estar amarrada aqui à caixa d'água. Então vamos entrar dentro do carro para ver se a gente consegue descobrir aonde que tá isso. Aqui dentro do micro-ônibus, embaixo da nossa pia, tá o ponto de água que eu falei com vocês, tá vendo? Eu já soltei aqui a abraçadeira, só que esse cano aqui corrugado que a gente utilizou na construção do motorhome inteiro, ele é muito bom, porque ele faz curva sem amassar, mas quando a gente coloca ele em um cano que nem esse aqui, ó, né? Ele gruda, por mais que você não use cola, ele gruda com o tempo, ele resseca e não solta nem a pau. Felizmente, algumas semanas atrás, eu comprei uma ferramenta que estava fazendo falta aqui na nossa oficina móvel, que é um soprador térmico. Com essa belezura aqui, eu acredito que eu vou conseguir amolecer a mangueira e tirá-la. Então vamos fazer um teste. Ah, moleque, é outra coisa, hein? Coisa mais linda, meu rei! Filmou soltando? Lembrem-se do princípio TFT. Tempo, ferramenta, técnica, princípio TFT. Um oferecimento do canal Na Estrada. Consegui soltar a mangueira sem estragá-la. Agora vamos tentar baixar a caixa novamente. Agora você vai sair, né, meu amorzinho? Vamos lá. Fala que vai sair. Parece que tem alguma coisa agarrada nela ainda. Puta. Ai, ai, ai. Eu não devia fazer isso aqui não, mas eu vou entrar embaixo dela. Se ela cair... Não tem perigo não. Pode efetuar o serviço aí que eu vou ligando pro ML. Oh, meu Jeová. Nossa Senhora. Consegui. Agora, pessoal, tem um detalhezinho chato. A caixa d'água não sai, porque ela é muito alta. Ela não sai puxando, ó, tá vendo? Então eu vou ter que usar um macaco para poder levar o veículo e conseguir tirá-la debaixo do carro. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para
Oh, meu Deus, o macaco tá com problema também. Eu não acredito. Ai. É muito azar. Muito azar. Eu posso clamar, eu acredito. Mas que droga! Filha da mãe! Tem dia que nada dá certo. Eu posso clamar. No dia seguinte... Paz interior, paz interior. Hoje eu estou mais relaxado, mais tranquilo. O fruto do Espírito é amor, paz, paciência, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o nosso macaco emperrou ali embaixo do ônibus e eu acabei tendo que procurar outro. Tive que pegar outro macaco agora com o intuito de tirar o primeiro macaco que está travado ali embaixo. E é engraçado que parece que os problemas vêm a cavalo, né? Ontem eu percebi que eu tô com um pneu furado e o meu toldo, olha só. A haste do meu toldo estragou ontem também, ó. Acabou quebrando, viu? Aí eu tenho que pegar essa peça aqui e levar lá pro serralheiro para poder soldar. Mas tudo é seu tempo, né? Primeiro, vamos arrancar esse macaco daqui de baixo. Se Deus abençoar, vai dar certo. Amém! Para a glória de Deus. Agora vai, agora vai. Vai dar certo, meu irmão. Ai, ai. Nunca reclame do preço que o borracheiro cobra para trocar o seu pneu, tá? Foi. Vem aqui, seu danadinho. O que será que aconteceu, hein? Eu ouvi falar que tem um ponto aqui, como se fosse um bico onde se coloca óleo nele. O que acontece, muitas vezes, é que o macaco é um instrumento, né, uma ferramenta que é muito pouco usada e a gente acaba não dando manutenção. Eu acho que provavelmente ele deve estar sem óleo, por isso que ele acabou travando. Mas enfim, consegui tirar o danado e agora vamos para a bendita caixa d'água. Vem aqui, meu amorzinho, vem. Meu precioso. Ô, minha queridinha, você veio até mim, não é? É, você deu trabalho pra sair, hein? Olha só, tem uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Eu não estou vendo nenhum tipo de rachadura, nenhum tipo de buraco dentro da caixa. E olha só, aqui dá pra vocês verem o tamanho dessa caixa, ó. Ela tem mais de 1,5 m de comprimento. E na teoria, pelos cálculos que eu fiz, ela tem aí cerca de 300 litros de capacidade. Então, como eu não estou vendo nenhum buraco aqui nela, eu vou ser obrigado a encher a caixa d'água. Vou ter que gastar aí 300 litros de água, vamos dizer, à toa, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Aonde que está vazando essa água. Então, vamos lá. Depois de algum tempinho, ó, a caixa está enchendo e eu já consegui encontrar aqui, ó, o primeiro ponto de vazamento, tá vendo? Opa! Encontrei mais um aqui, ó. Tá vendo? Vazando aqui também, ó. 1, 2... Ah, galera, olha aqui, ó. Mais um ponto de vazamento aqui. Então são 3 pontos que eu consegui encontrar, ó. Eu vou ver agora como é que eu faço pra poder colar isso aqui. Só que antes, vocês me conhecem bem, né? Eu fiquei aqui pensando comigo. Sacanagem, né? Ter que jogar toda essa água fora. É um desperdício, né? E foi aí que eu me lembrei desse brinquedinho aqui, galera. Olha só.
Essa aqui é uma bomba de porão. Ela é muito utilizada em embarcações, porque às vezes no casco tem pequenos furinhos que vão jogando água para dentro do barco, né? Então eles instalam essa belezinha aqui lá embaixo, na parte mais baixa do barco, e ele tem a função de sugar água, ele suga a água aqui por baixo, né, e joga para fora do barco. E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu comprei isso aqui? Nós passamos 2 meses no Peru, né, no país Peru, e lá era muito difícil de encontrar água. A gente parava nos postos de gasolina, parava nas praças e não conseguia água muito fácil. Era bem difícil mesmo. E muitas vezes a gente estava viajando lá pelo país e passava, né, em algum rio, lá tinha muitas geleiras, aquela água clarinha escorrendo, né? A gente via a água ali escorrendo e não tinha como usar ela para colocar dentro do motorhome. Aí eu falei, vou comprar um negócio desse que quando a gente estiver num wide camping ou num outro país que a gente está tendo dificuldade em conseguir água potável, eu tenho esse equipamento aqui que dá para plugar lá dentro do carro, né, e jogar água para dentro do motorhome. Então, tá tudo aqui já no jeito e vou tentar tirar a água dessa caixa d'água aqui e jogar para dentro da nossa máquina de lavar roupa. Eu já até falei com a Bia para separar umas roupas ali e vamos ver se a gente consegue aproveitar esses mais de 300 litros de água que tem aqui na caixa. Ó, então só para vocês entenderem, tá aqui a bomba, ela fica submersa mesmo, tá vendo? Já botei um pouquinho de água aqui. Vou pegar agora o caninho da nossa caixa d'água, tá vendo? Vou jogar aqui dentro. E, Bia, liga pra gente a energia aí, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Tá aqui o cano, né? Com a saída, que vem aqui, dando a volta. Opa! Ah, moleque! Chique no último, hein? Ó, tá até uma pressãozinha boa aí. Aí. Pensa no homem miserável. É o Lucas. Não se trata só de economia não, mas olha, vai jogar essa água limpa fora? Não, é mas bom que eu tô testando aqui. Eu vou te falar que toda a trabalheira que você tá tendo aí pra usar essa bomba depois de 3 anos, eu já tinha pegado essa água e lavado a calçada aí. Ou então o ônibus por fora. Deu ruim. Aí. Só meio-dia, o Lucas tá mexendo com isso aí desde cedo. Deu ruim aqui. Trabalha com a cabeça. Lucas, você quase coloca fogo por causa de uma bomba velha de 3 anos que tá aí parada, que não serve pra bosta nenhuma. Galera, só pra vocês entenderem aqui, ó. Eu utilizei esse conector aqui, ó, que vai na tomada fêmea ali do carro. Ó. Só que eu já imaginei que isso poderia acontecer, que foi o seguinte. Esse cabinho aqui, ele é muito fino. Então a bomba que tem motor, ela puxa muita energia. Não pode ser um cabo tão fininho que nem esse aqui, ó. Ele acabou começando a derreter, quase pega fogo dentro do ônibus. Tem gente que não tem serviço mesmo. Eu não sou a favor dessa bomba aí. Porque você vai colocar água suja pra dentro do motorhome. Daí os caras vêm, mulher é tudo igual. Você tem uma mulher igual desse jeito? Você tem? Então! Tem coisa que dá tanto trabalho, Luciano. Mulher só sabe reclamar. Eu tô aqui fazendo uma coisa super interessante, maneira, e ela botando defeito no meu serviço. Isso é só pra você saber que mulher não se agrada nunca. Mas eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Peguei a minha extensão, que tem um cabo bem mais grosso, de 2,5, conectei direto na bateria lá dentro e vamos ver se vai funcionar agora. Opa, moleque, aqui com nós não tem erro não. Ai, ai, a mulher tá reclamando aí porque realmente as chances da gente utilizar essa bomba na nossa viagem são muito poucas. Mas como diria meu velho pai, um homem prevenido vale por 2. Então, espero não precisar usá-la, né? Mas se surgir a oportunidade aí, a gente vai estar preparado. E agora, pessoal, eu tô pegando aqui um Durepoxi. Olha aqui, ó. Esse não é o material mais indicado para poder fechar aqui essa caixa d'água, né? O certo mesmo seria fazer uma solda nas juntas dela. Mas como eu não tenho nem a ferramenta, nem um material adequado para fazer isso, eu vou utilizar o Durepoxi. Estou aqui agora misturando, né, uma parte com a outra. E vou aplicar. E depois que ele der uma secada, eu ainda vou passar uma camada de cola PU, para ver se consegue selar realmente essa caixa e parar os vazamentos. A chuva tá atrapalhando um pouco, mas eu aprendi com meu pai que a gente nunca deve reclamar da chuva. Ruim com ela, pior sem ela, não é mesmo? É verdade.
E eu vou aproveitar que a gente tá meio parado aqui por causa da situação e vou mudar de cenário. Vou deixar a nossa caixa d'água aqui, né? Ela vai ficar aqui paradinha. Vou abaixar o macaco do ônibus, apesar de que depois eu vou ter que levantar ele de novo para colocar a caixa, dar um pouquinho de trabalho. Mas hoje nós vamos fazer, talvez, a maior alteração aqui no nosso motorhome. É uma coisa que vem trazendo um pouco de transtorno pra gente e que eu decidi agora resolver. Então simbora que eu vou contar essa história pra vocês melhor lá na oficina. Tchau, Lala. Dá tchau pro papai, né? Tchau. Eu estou aqui agora na porta de uma oficina, de uma marcenaria, melhor dizendo, esperando ela abrir, porque hoje nós vamos precisar de ajuda profissional. Isso porque nós vamos mexer nesse sofá-cama aqui. Quando a gente construiu esse motorhome aqui, nós queríamos ter a opção de ter uma segunda cama. Além daquela cama que fica ali no fundo, né, a nossa cama Big Size de 2 metros por 2,20, a gente também queria ter a opção de uma segunda cama para, sei lá, receber uma visita, receber os parentes. E foi por isso que nós adaptamos o nosso sofá para se tornar cama. E sabe quando que a gente utilizou esse sofá no modo cama? Nunca. Eu acho que vale até a pena eu montar ele aqui para vocês verem como é que ele funciona. A montagem dele é relativamente simples. Basta a gente pegar o encosto aqui e puxar. Ó. Aê! Bacana, né? Ele também tem uns pezinhos aqui embaixo, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Que serve para apoiar ele e dar mais sustentação. Fica uma caminha relativamente boa, mas como eu disse para vocês, a gente nunca utilizou ela. Mas a questão aqui é o seguinte, quando a gente projetou esse motorhome, nós tínhamos apenas um filho, e agora são 2. Isso significa que nós temos que colocar 2 cadeirinhas, uma de frente para a outra. Você já deve ter visto aí nos vídeos as crianças andando aqui. Acontece que a montagem das cadeirinhas é uma parte mais complicada, né? A gente tem aqui cintos de segurança, tem um aqui do outro lado também, onde a gente tem que passar por trás das cadeirinhas, amarrar, aí tem uma outra parte aqui também, ó. Tá vendo que é a outra parte do cinto e tal. Então a gente gasta aí cerca de 5 a 10 minutos para fazer a montagem perfeita com as cadeirinhas para as crianças viajar. E aí, muitas vezes, nos lembramos que ficou alguma coisa aqui embaixo do baú, né? Vou mostrar para vocês, né? Esse aqui é o baúzão que fica embaixo. Então, às vezes a gente fez toda a montagem das cadeirinhas e se lembra que alguma coisa ficou aqui, ou então que tem que guardar alguma coisa aqui, e com as cadeirinhas adaptadas a gente não consegue abrir esse baú. E esse aqui, meus amigos, é o maior baú que a gente tem dentro do carro. Nós temos também os nossos armários aéreos em volta de todo o carro, tá vendo? Um aqui, outro ali, em cima da cozinha. Ali atrás do quarto também tem vários, mas o maior espaço para guardar coisas é esse mega baúzão aqui. E aí a gente começou a ter esse problema. Se as cadeirinhas estão aqui, a gente não consegue ter acesso ao baú. Então eu tive a grande ideia de modificar aqui esse sistema e ao invés de ser um baú, ele vai continuar com esse sistema, o banco-cama, né, o sofá-cama vai continuar existindo, só que ao invés de ter apenas esse acesso aqui por cima, eu vou colocar gavetões aqui embaixo. Tipo esse aqui da nossa cozinha, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é um gavetão onde a gente guarda vasilhas. Eu quero esse mesmo sistema, só que aqui embaixo. E aí você pode estar se perguntando, uai Lucas, você não é o bichão? Por que você não faz por conta própria essas gavetas? Vocês estão lembrados do princípio TFT que eu falei com vocês no início do vídeo? Tempo, ferramenta, técnica, princípio TFT. Quando se trata de marcenaria, né, que é o ofício de se trabalhar com madeira, existe uma ferramenta que eu poderia dizer que é o sonho de qualquer marceneiro amador, que é a serra de bancada. Essa ferramenta é tão incrível que muitas pessoas tentam adaptar aquela serra manual, aquela que você pega com a mão, e tentam montar, né, como se fosse uma mesa, adaptar ali por baixo. Isso porque a serra de bancada é a ferramenta mais indicada para se trabalhar com cortes retos. Quando você precisa realmente fazer um corte preciso, retinho, a serra de bancada é a melhor de todas. Algumas empresas até já criaram algumas ferramentas para contornar isso. Se eu não me engano, a Makita criou um trilho onde você consegue pegar uma serra manual e
fazer um corte bem perfeito, bem retinho. Mas ainda assim é necessário você ir lá com a trena, medir certinho os 2 pontos aonde vai ser cortado, e é por isso que a serra de bancada ainda existe e é tão útil, porque através dela você consegue fazer esse trabalho de uma forma mais rápida. Eu já tentei construir gavetas na época que a gente tinha uma Kombi, e o resultado ficou, ó, uma bosta. Então eu não quero superestimar as minhas habilidades e vou contar aí com a ajuda de um marceneiro profissional que já tem experiência em fazer isso, até mesmo porque não se trata apenas de fazer o corte perfeito para as gavetas ficarem legais. A própria instalação do trilho parece algo simples, é só você lá parafusar o trilho e tal. Ela é bem complicadinha, ele tem que estar bem alinhado, bem nivelado, porque senão a gaveta começa a emperrar. Então eu não quero dar uma de MacGyver e vou agora esperar o marceneiro chegar, porque ele tinha combinado comigo 6h30 da manhã e até agora não apareceu. Vamos fazer uma horinha aqui. E tá aqui, pessoal, o Profissa. Esse aqui é o cara que vai fazer essa alteração aí pra gente. Beleza, João? Bom dia. Esse aí é o João Pedro, marceneiro profissional. E aí, será que vai ser fácil a gente mexer nisso aí? Aqui vai ser prático. Tá bem montado. Só instalar os gavetão agora. Beleza. Começamos desmontando parte do sofá-cama, retirando inicialmente o tampo superior e depois o tampo frontal. E é aqui que vem o pulo do gato. O João, marceneiro experiente, ficou ressabiado em instalar os gavetões diretamente na estrutura já existente do sofá-cama, pois tinha medo que as peças não estivessem bem esquadrejadas. Ele decidiu então criar uma nova caixa, uma nova estrutura feita por ele para não correr o risco das gavetas ficarem emperrando ao abrir e ao fechar. Com essa primeira etapa concluída, faltava agora construir as gavetas e fixar as corrediças. Olha aí, pessoal, ó, a ferramenta que eu tava falando é essa aqui, ó, serra de bancada. A dele é até humilde, né? Pequenininha essa serra de bancada, hein? Olha só que estrutura legal, ó. Tá vendo? Então com isso aqui, você consegue fazer um corte muito mais preciso, ó. A serra fica aqui, tu vem com a madeira do lado e dá aquele corte reto 100% que talvez com uma serra de mão você não conseguiria fazer. Essa daqui ela é a maior, varão de 2,90 m, então pega qualquer chapa inteira sem ter que passar tempo para cortar, né? Ô gente, ó a nutelagem, ó. O homem tem uma máquina. Como é que chama essa máquina? Coladeira de borda. Coladeira de borda, olha só. Vai ter marceneiro que vai estar assistindo esse vídeo e vai morrer de inveja. Nada daquele negócio de pegar a borda, esticar, vir com o pincelzinho, ó. Ela faz tudo automático. Rapaz, isso agiliza demais o serviço, hein? Ó, pronto. Essa cola aí precisa ser uma cola especial ou? Sim, essa cola é a cola granel. Essa que eu trabalho é da Rotimel, é uma cola transparente, então ela não destaca depois do serviço tirado. Você só consegue enxergar a fita mesmo do serviço. Caraca, muito bom, tá? O próximo passo foi a construção dos gavetões. E reparem que o João levou para uma bancada dentro da oficina a caixa de suporte que ele havia construído, para aí sim fixar os trilhos que irão receber as gavetas. Construir o móvel sobre uma bancada, sem precisar ficar se abaixando e levantando o tempo todo, facilita bastante o trabalho. Aí galera, ó, tá quase no jeito, ó. Então a caixa aqui já tá pronta. E tem uma questão que eu queria ter falado com vocês, que é o seguinte: por que eu não coloquei as gavetas desde o princípio? Porque querendo ou não, a gente perde bastante espaço útil. Então aqui, pra você ter ideia, ó, perdi aqui quase 4 centímetros, né? Há uma perda aqui na lateral. No fundo também a gaveta não chega até o final, a gente perde um espaço. Vai perder o espaço também das paredes da própria gaveta, né? Né, João? Só que se tem esse lado negativo, tem um lado positivo, que é o seguinte: com a gaveta a gente consegue organizar melhor as coisas. Então diminui o espaço, mas fica mais fácil de acessar e a gente consegue organizar melhor as coisas aí. Sim, pegar muito mais fácil, né? Vamos lá. Aí, coisa chique, hein?
serviço concluído, pessoal. Até deixei aqui o banco levantado para ser mais fácil de vocês perceberem, né? Foi um dia inteiro de trabalho. Na verdade foi mais que um dia, né, João? Porque eu cheguei aqui às 6h30 e agora são quase 8 horas da noite. Mas ó, eu não sei vocês, mas eu fico numa felicidade quando eu vejo um servicinho bem feito. Olha só, que chique. Muito bom. Abre a outra aí pra nós, João. Ó, correndo direitinho. Rapaz, muito bom, tá? Não, eu tenho que te agradecer. Você não faz ideia como é que isso aqui vai ser uma mão na roda pra gente na estrada, tá? E geralmente eu falaria assim agora no final, né? Chegou aquele momento alegre para alguns e triste para os outros, mas dessa vez eu vou estar pagando o serviço aí feliz também, porque fiquei muito satisfeito, tá? Parabéns. Obrigado. Ainda bem que eu não me meti em querer fazer isso sozinho, porque não ia ficar nem 10% da qualidade que ficou. Deixa eu fechar aqui, ó, pro pessoal ver. Levanta aí para nós. Ó, vai ter essa opção ainda, né, de poder levantar o banco, mas não vai ser necessário mais por causa das gavetas, né? Então fica escondidinho aqui embaixo, push lock para poder travar e ela não abrir no meio do caminho. Só alegria. Certo, hein? Valeu, querido. E chegou o grande dia de nós colocarmos a nossa caixa d'água no lugar. Mas antes eu aproveitei para fazer uma alteração aqui que eu queria fazer há muito tempo, que é isso aqui, ó. Eu acabei de instalar aqui os sensores de nível da caixa d'água. Eu já tenho um sensor como esse, só que fica na outra caixa d'água que fica lá atrás, na parte traseira do ônibus. E como o veículo ele é naturalmente um pouco inclinado para frente, eu acho que o que acontecia é que aquela água escorria para essa caixa daqui e eu acabava não tendo a noção exata de qual que era, né, o volume de água que a gente possuía nas caixas d'água. Então agora, com os dois sensores, a gente vai poder ter um pouquinho mais de tranquilidade aí na estrada e saber exatamente o quanto de água que a gente está usando, do quanto de água que a gente tem, na verdade, né? E eu acabei utilizando esse cabo aqui que é chamado cabo manga. E por favor, não façam piadinhas com isso. Ah, Zé da Manga! Esse cabo aqui ele vem com 8 vias, que é exatamente a quantidade que eu precisava. E é interessante que quando a gente construiu o nosso motorhome, nós utilizamos aquele cabo de rede, sabe? Aquele famoso cabo azul usado para internet. A gente acabou colocando dele porque ele era muito mais barato que esse aqui. Só que ele também é mais frágil e com o tempo ele foi ressecando, foi partindo e eu acabei tendo que substituir dos dois sensores que a gente tem ali já instalado, que é da caixa de água servida e da potável. Eu tive que comprar esse cabo aqui que é bem mais caro e já havia feito a troca. Então fica a dica aí para você, se você quer um serviço que não te dê problema na estrada, coloca aí um cabinho mais reforçado que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E volta o cão arrependido, com seu macaco enferrujado, sobre o chão cheio de lama, para reinstalar a caixa d'água. Ô pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Pobreza miserável! E foi nesse momento que eu acabei sofrendo um acidente. Ao tentar reinstalar a caixa d'água, ela acabou caindo sobre o meu rosto, da mesma forma que eu já havia previsto alguns dias antes. Eu não devia fazer isso aqui não, mas eu vou entrar embaixo dela. Se ela cair... Não tem perigo não. Não foi nada muito sério, mas tive um ralado na testa e um corte no queixo. Burro, burro, incompetente. O que acham? Pode me chamar de estúpido. É, meu amigo, quem resolve reformar um motorhome sozinho, às vezes sofre algum tipo de acidente. Tudo bem, mas não precisa dar close nessa sua cara feia, né? Muito feio, muito nojento. Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. Tá bom, eu me afasto. Nos vídeos passados eu contei pra vocês que nós estávamos nos preparando para fazer uma viagem pro Paraná e participar da Expo Motorhome, a maior feira de motorhomes da América Latina. E de quebra ainda conhecer a Rodorhome, a mais nova empresa especializada na construção de motorhomes em micro-ônibus Volare. Tava tudo certo pra gente ir nesse evento, mas aos 45 do segundo tempo, a minha esposa teve alguns problemas familiares e acabou que não daria pra ela vir. Eu até cogitei a possibilidade de cancelar essa nossa ida no evento e deixar mais pra frente quando as coisas estiverem mais bem resolvidas, mas... Missão dada é missão cumprida.
Eu havia convidado vocês para irem nesse evento e havia prometido também que estaríamos lá. Então estarei indo sozinho para o Paraná, com dor no coração por deixar as minhas 2 criaturazinhas para trás, mas vocês conhecem aquele velho ditado: a vida é uma caixinha de surpresas. Então eu vou deixar de falatório porque eu tenho aí quase 1000 quilômetros para percorrer em um pouco mais de 13 horas. De motorhome costuma dar aí um pouquinho a mais. Então, sebo nas canelas porque o Paraná nos espera. Me espera e espera vocês também. Vocês vão acompanhar com a gente aí esse evento maravilhoso. Então simbora comigo pra estrada!